Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Desta vez eu estou aqui com o Dr. Clisma Miller, coordenador de podcast da Comissão de Inteligência Artificial da OAB Amazonas. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui conosco. Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do OAB em Destaque. E eu espero poder alinhar as expectativas com os nossos telespectadores que vão nos acompanhar nesse nosso bate-papo. Com certeza, a gente vem tratar aí de um tema que está muito em alta. Nós vamos falar aí da inteligência artificial aplicada à advocacia, principalmente como uma ferramenta aí de tentar amenizar as demandas de trabalho. A gente sabe que saber utilizar essa ferramenta hoje em dia é fundamental, né, doutor? Eu sempre falo que tempo é dinheiro na advocacia, né? E a inteligência artificial ela vem justamente com esse propósito, de otimizar tempo, tanto para tarefas repetitivas, quanto para a otimização de times, como uma forma de escalar. Então, o advogado que não usa IA, ele está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, né? Com certeza. Então, vamos começar aí, doutor, falando sobre a comissão, Certo. né? Como é que foi 2025, fazer um balanço, como está aí a expectativa de 2026? Tá, 2025 a nossa comissão ela se estruturou mais, né? A gente sabe que é um tempo muito recente sobre a questão de inteligência artificial. Então, 2025 a gente estruturou os departamentos, estruturou as direções e 2026 vem muitos projetos, né? Tanto de capacitação para a advocacia, quanto internamente para a gente desenvolver soluções em conjunto. Até porque o objetivo da comissão é agregar advogados para que a gente consiga desenvolver soluções de tecnologias para a própria classe. Então, aqui eu já faço até um convite, se você tem interesse e gosta do tema, participa da gente com a comissão, porque eu sei que nós temos muito a acrescentar, né? Às vezes a pessoa ela tem um pouco de receio por não conhecer tanto, ou ter, às vezes, ainda não familiaridade com alguns termos, mas a ideia é justamente isso, a gente ter um grupo de advogados que gosta do tema e quer buscar capacitação e quer também ajudar pessoas. Exatamente. E falando sobre essas ferramentas, doutor, como o senhor avalia que o advogado hoje em dia pode se utilizar para tentar ali otimizar o tempo? Quais são as ferramentas mais utilizadas? Tá, vamos lá. Primeiramente, a gente faz a questão de mapear, de fato, e entender a dor, né? A dor que o advogado ele sofre hoje. E são dores totalmente diferentes de um para outro, por mais que sejam as mesmas, né? Então, às vezes, a gente entende que o nosso problema é a elaboração de iniciais, ou uma análise de documentação, ou monitoramento de prazo, e a gente busca soluções hoje de mercado que existem, né? Então, por exemplo, o próprio ChatGPT, ele bem utilizado, ele bem instruído, ele pode otimizar muito essas tarefas, assim como também o Gemini, o Manus. Então, existem muitas ferramentas de mercado. E antes mesmo, doutora Débora, de o advogado ele querer explorar ferramentas, ele tem que entender o mínimo de como essa ferramenta ela pode acrescentar na vida dele, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, uma ótima ferramenta de extração de dados, de fazer comparativos, análise de decisões, e o Gemini é uma inteligência artificial que ela tem uma janela de contexto muito maior. Então, documentos maiores, análise de documentos mais robustos, o Gemini ele também faz muito bem esse trabalho. Então, eu sempre parto desse princípio. Entenda um pouco como essas ferramentas funcionam e utiliza o que for melhor na tua realidade. Às vezes a pessoa ela ainda não entende muito bem como funciona e por isso serve também as comissões, as palestras, os cursos, para você ver e aplicar para a sua realidade. Isso evita muito a questão de frustração com o uso da IA. Porque as pessoas falam assim, a IA não me responde do jeito que eu quero. Só que a gente tem que entender que a IA ela é como se fosse um funcionário entrando na tua operação. Então, você não contrata um estagiário hoje sem você treinar, capacitar, entregando para ele fazer uma petição qualquer. Se você entrega dessa forma, vai vir uma resposta qualquer. A IA, ela parte da mesma premissa. Você tem que instruir, capacitar, falar como ela tem que fazer. E eu tenho certeza que, fazendo isso, a tua experiência ela evolui muito mais com o uso de IA. Com certeza. O que o senhor observou depois que foi implementado, por exemplo, no seu escritório, o que amenizou de demanda, o que foi facilitado? Eu sempre falo que o meu escritório ele trabalhou por blocos de evolução, tá? Então, por exemplo, eu tinha um problema operacional de petições iniciais. Então, às vezes a gente foca muito em fechar contratos, mas às vezes a gente esquece de dar vazão a essas ações. E a ação protocolada, quanto mais tempo demora, mais tempo vai demorar para o dinheiro entrar no caixa do escritório. Então, eu fui partindo por isso. Primeiro momento, a gente foi estruturando modelos de assistentes de IA para elaborar a petição, para estruturar petições, buscar referências, fazer correlação de doutrinas, que também isso é muito poderoso, ainda mais se você trabalha com ações personalizadas, né? Às vezes a pessoa ela só usa IA para as ações de massa, mas a IA também ela pode ser plenamente utilizada para ações personalizadas.
Então, eu parti desse momento de estruturar assistentes que me ajudassem a elaborar petições e criei manuais para a minha equipe. Isso evitou muito retrabalho, porque sabe aquele problema que o advogado dá a função, às vezes, para um estagiário, para outro advogado, e depois ele vai revisar, tem que fazer tudo de novo. Então, isso acabou no meu escritório. E depois eu parti para outras automações e uso de IA mais refinadas, tanto na gestão de prazo, monitoramento de prazo, e uma área muito importante que é muito negligenciada por escritórios, que é a área financeira. Então, hoje, o nosso escritório ele tem um agente de IA, que o setor financeiro ele fica integrado dentro desse grupo, e aí o comprovante, o nosso setor financeiro anexa no grupo, que a IA ela processa o comprovante, lança na nossa planilha e já salva o comprovante. Então eu falo, são momentos que você escala, entendeu? Então a gente tem feito dessa forma e evitou muito retrabalho, enxugou o nosso quadro de colaboradores e faz com que a gente consiga tracionar muito mais com uma forma mais segura. E até um primeiro atendimento para filtrar ali, é possível por meio de, por exemplo, um primeiro contato com o cliente. Certo. É possível já também mapear por meio de os questionamentos dele? Assim, Sim, o que acontece? Inclusive, tem uma empresa nossa, né, que além de eu ser advogado e coordenador, eu também tenho uma empresa de tecnologia para advogados. E a gente tem a Loom AI, que é um CRM por IA de atendimento. Então, ela faz a triagem daquele atendimento, ela consegue identificar se a pessoa é qualificada ou não qualificada, saber se ela é cliente ou não cliente, fazer as perguntas e encaminhar para um advogado para fechamento de contrato. Então, isso já é uma realidade, muitos escritórios fazem isso. E aqui vai uma questão, doutora Débora. Muitas pessoas, às vezes, criam uma certa dificuldade nesse procedimento de IA em comercial. Mas eu vou lhe falar qual é um grande tabu. É porque, às vezes, essa IA ela não está bem treinada. E isso parte, às vezes, do escritório. Um escritório que ele não tem um processo comercial bem definido, ou seja, quando só o advogado sabe fazer, né, que às vezes a gente vê isso, né? Não, só eu sei fazer, ninguém sabe fazer igual eu. E aí eu sempre falo, o problema não é que só tu sabe fazer, o problema é que tu não sabe ensinar as outras pessoas a fazer como você. E isso é um grande problema. Então, quando a gente estrutura um CRM por IA, a gente pega o setor comercial desse escritório e aplica para o agente fazer isso. E a grande vantagem é o quê? Ele é 24/7, ele não descansa, ele não para, ele não tem férias, não tem 13º, e ele trabalha o tempo todo. E é sempre bom o advogado que quer inserir essa inteligência artificial, verificar quais são as necessidades do escritório dele, porque a gente sabe que é um escritório pequeno, com um porte, né, menor, às vezes não precisa de tanta ferramenta, né, doutor? Eu sempre falo, até ouvi essa frase esses dias, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E faz muito sentido. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela quer implementar tanta coisa, mas tanta coisa, que nem o escritório dela está preparado para isso. Por exemplo, eu sempre falo que um CRM por IA, para quem trabalha no digital, ele é fundamental, para justamente a tua equipe focar em leads que sejam qualificados. Então, isso de fato é uma necessidade hoje. Agora, existem outras automações que você vai ganhando com o tempo. Tá? E não adianta, às vezes, você implementar um escritório totalmente automatizado se, às vezes, tu não tem estrutura para receber toda essa capacitação. Até porque, doutora Débora, investimentos em tecnologia é caro. E faz sentido ser caro. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você vai pagar uma vez e vai retirar vários valores de funcionários que iriam trabalhar naquela função. Então, se você vai botar um funcionário hoje a R$ 1.500, R$ 1.600 por mês, tu multiplica por 12, tu vai ver o custo que tu tem com ele a ano. E às vezes a pessoa ela não entende esse cálculo. E ela fala, nossa, é muito caro. Mas se tu vai botar o longo prazo, esse valor se fecha. Porque você não vai ter mais pessoas fazendo aquela função que uma IA ou uma automação vai fazer por você. E aí ela vai com certeza filtrar a melhor ferramenta para não colocar algo que não vai ali, não tem essa demanda toda no escritório, né, doutor? Por exemplo, às vezes as pessoas elas gastam muito em outras coisas e não investem o necessário em tecnologia. Tem dois extremos. Ou a pessoa que gasta muito e não usa o que precisa, ou a pessoa que nem gasta. E a gente tem que entrar num limite aí, numa média, para fazer, eu preciso fazer investimentos que sejam adequados para a minha realidade e que eu consiga depois escalar. É porque o investimento tem que rolar dinheiro, né? A advocacia é isso, você precisa ter uma operação rentável.
e você analisar isso para que depois você escale. Eu preciso contratar mais gente, consigo contratar mais ferramentas, mas para isso a gente precisa do famoso e amado dinheiro, né? Porque senão as coisas não acontecem. E, doutor, e tem tido muita procura, assim, os advogados eles já estão, assim, vivendo essa realidade da IA ou ainda tem muita resistência? Eu sempre, isso é até interessante, porque a gente vê os dois públicos, tanto o público mais jovem quanto o público mais experiente, para não dizer velho. Então, o público mais experiente. E eu já vi bastante pessoas com muito mais tempo de OAB já muito capacitadas em IA, e também como eu já vi pessoas muito novas que não estão capacitadas em IA. Melhorou bastante, eu falo que de um ano para cá, um ano e meio para cá, melhorou muito, até por conta da difusão de informações na internet. Mas eu vejo que você buscar ferramentas, conhecimento técnico para entender como funciona o sistema todo de uma inteligência artificial ainda é debilitado. Para isso que realmente a comissão ela faz esse trabalho incisivo de doutrinar, de ensinar, porque esse é o papel da comissão para a classe, né? Poder trazer conhecimento e capacitação de forma clara. Inclusive, o senhor agora está como coordenador do podcast, da comissão. Queria que o senhor mencionasse como que está sendo, como que vai ser esse trabalho. O que acontece? Foi um presente que eu ganhei. Eu sempre falo que eu não vejo como um problema, mas como um presente que a gente ganha, ainda mais que a gente trabalha em comunicação. E quem vê o nosso programa sabe que eu não tenho muita dificuldade em falar. O doutor Clisman, eu já sei que com ele aqui a gente vai fluir naturalmente, a conversa é tranquila. E eu gosto muito dessa área de comunicação, então eu espero poder trazer pessoas que possam somar, né? E a gente tem um know-how de pessoas capacitadas em mercado e que às vezes nem são ligadas ao direito, mas têm essa capacitação para poder ensinar. Então, a minha jornada como coordenador de podcast é fazer esse movimento de capacitação por meio dos canais que a OAB vai nos disponibilizar. Sim, teremos eventos também da comissão, sim, capacitações. Sim, a gente vai estruturar nosso calendário, agora já está em estruturação, mas alguns eventos específicos, né, vão ser lançados e pelo canal os oficiais da comissão vocês vão ter acesso direitinho às programações. E ainda falando das ferramentas da advocacia, né, doutor? O que a gente observa também é que tem que ter o trabalho de revisão. Por mais que a IA esteja ali adaptada, nunca vai também substituir essa outra parte da revisão, né, desse trabalho. Não tem como, sabe, doutora Débora? Até porque a IA ela vem como um trabalho de suporte. Ela nunca pode ser um papel decisor dentro do escritório, né? Então, você nunca pode atribuir à inteligência artificial as atribuições que são de um advogado gestor de um escritório, né? Então, é como se eu estivesse deixando todo o poder decisivo na mão de um estagiário que está entrando, se adaptando na nossa realidade. E quando eu falo estagiário, não é desmerecendo a classe, mas a gente sabe que a gente precisa ter uma atenção ali. Então, é da mesma forma uma IA. Por mais que ela aprenda rápido, ela se desenvolva rápido, a gente precisa sempre ter esse cuidado de estar monitorando e ajustando, né? Porque não é simplesmente pegar, deu errado, manda embora. Não, é pegar, ajustar e aí sim a gente vai fazendo uma jornada saudável. Sim. E o que o senhor tem observado quanto a essas ferramentas? Quais que os advogados mais estão utilizando que tem sido a procura imediata, né? O básico que a gente sempre fala, né, que foi a pioneira de mercado, que é o ChatGPT, né, a Gemini, o Notebook LM, o Manus, que também já é um agente de IA. Só que assim, eu até deixo aqui um alerta para advogados no seguinte sentido. Hoje o cenário ele é totalmente diferente, né? A gente vive eras diferentes de, como se eu posso dizer, era de ouro. Porque hoje a era que está se buscando é uma era de dados. Então o advogado ele tem que ter muito cuidado em inserir informações sigilosas dentro das conversas com as LLMs, que são as inteligências artificiais. Por quê? Porque quando você joga, por exemplo, um documento de um cliente ali dentro e você não tem um assistente fechado dentro da tua organização, que é possível criar, você acaba disseminando a informação do teu cliente dentro de uma rede de dados. E isso é muito perigoso, a título de vazamento de dados. Então, eu sempre falo para os advogados, até falo no meu Instagram, que toda quarta-feira a gente tem uma dica de IA lá, justamente tenham cuidado em utilizar modelos de inteligência artificial aberta para tratar informações sigilosas de clientes. Isso pode ser muito perigoso, porque eu vejo que daqui a uns anos isso vai ser muito mais fiscalizado do que já é. Então, você ter rastreios hoje, isso pode prejudicar o advogado. Aí a gente entra num outro tópico, que é a questão da responsabilização do advogado.
Porque a IA ela não é responsável. O responsável é quem é o usuário que está manuseando ela. E isso é um cuidado que a gente tem que ter como advogados na questão de sigilo, proteção de dados. Então, isso é uma dica muito importante que a gente deixa. E o que eu tenho observado é que as próprias ferramentas, elas têm as restrições. Por exemplo, você quer criar tal documento. Aí ela já diz, isso viola a nossa política, né, doutor? Isso. Cada IA tem a sua... Tem. proteção, tem, né? porque ela é feita por um código. Então ela tem uma maneira de agir, o que pode fazer e o que não pode fazer. E isso é até um manual de boas práticas que o escritório ele tem que ter. Ainda mais se você faz uso de inteligência artificial. A gente tem uma área de compliance, de tecnologia hoje no nosso escritório, tem os manuais do que os usuários podem fazer ou não podem fazer. Isso é muito importante, porque como eu falei, você não pode ser um advogado centralizador que só você também sabe fazer o uso de IA. Você tem que disseminar. Se a tua ideia é usar IA para performar o teu escritório, não pode ser só você que sabe usar. Mas para isso tem que ter manuais, até para ter permissões do que o teu usuário pode fazer ou não. Acho que uma vez eu estava selecionando documentos, aí eu pedi da IA, tem um modelo de certidão tal, aí ela logo já mencionou, posso te mostrar o modelo, mas não posso gerar esse tipo de documento oficial. Isso é bem interessante. Porque, como eu falei, ela sabe o que ela pode fazer ou não. Ou seja, até a IA sabe e às vezes o escritório não sabe. A IA já está sabendo que não pode fazer um documento oficial que tem ali um QR Code, né? Tem o selo, né, do órgão. Sim. Então tem todo... Isso nunca vai ser substituído, né? Não tem como. Até por conta de segurança mesmo, né? Eu falo que a maior proteção que hoje a gente pode ter é sobre os nossos dados hoje. E a gente está muito exposto, Débora. Muito exposto. Hoje, qualquer coisa, você faz um login para acessar uma plataforma, qualquer coisa, tu bota a tua credencial. Então, hoje está todo mundo muito exposto. Então, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado. Eu lembro, eu acho que eu fiz uma compra pela internet numa semana, usei meu cartão sem ser o virtual, falhei nisso. Quando foi na outra semana, já tinham comprado no cartão, aí o banco já estava me ligando, lá no Rio de Janeiro, como que conseguiram essa informação? A gente tem que ter cuidado. É surreal, né, tem que ter cuidado, porque isso é bem real. Isso não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. E isso é até uma forma de você se respaldar com seus clientes. Porque, por exemplo, antes de a gente implementar, todo mundo sofre aquela questão do golpe do advogado. Todo mundo sofre, né? Uma temática. E muitas das vezes, a falta de comunicação clara com os nossos clientes gera uma certa desconfiança. E quando eu fui me alertar para isso, foi quando uma cliente me questionou se não tinha saído o vazamento de dados por parte do escritório. E aí eu me alertei, eu falei, cara, eu preciso estruturar uma política de proteção de dados dentro do meu escritório, preciso estruturar isso até para gerar confiança para os meus clientes. Então, hoje, meus clientes eles sabem que o nosso escritório possui a LGPD de forma efetiva, tem os armazenamentos de dados hoje totalmente protegidos, né? Validação em 2 etapas, tudo isso é importante. Né? Às vezes a gente tem uma certa... Fala, é muito burocrático, precisa ser uma coisa mais rápida. De fato precisa, só que a segurança ela é maior, ela precisa ser maior do que a tua ansiedade de resolver as coisas rápidas, né? Até na hora que você vai atender o cliente, um escritório que explica essa segurança de dados, ele vai ter mais chance de fechar contratos. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que é a questão de equity, né? Você mostrar o valor que o teu escritório atribui, né? Então, se você cobra valores iniciais, que o nosso escritório tem esse modelo, né? Mas é caro, né? A questão não é que é caro, é que a estrutura ela é de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Que é um escritório que tenha segurança, que vai proteger os teus dados, que vai trabalhar no teu processo, nosso escritório pode oferecer isso. Se quer ir para outro. Plus, né, doutor? Eu sempre falo. A gente tem que buscar ferramentas que vão valorizar a nossa função, né? Então, por exemplo, a advocacia há um tempo era uma questão de mais indicação, mas hoje está no Brasil todo, está disseminado. E quem vai ganhar esse jogo é quem está mais preparado comercialmente e tem ferramentas para mostrar para os clientes que, de fato, não é uma ilusão, é uma realidade. E a IA auxilia até mesmo na parte da comunicação e divulgação, fazer o marketing daquele escritório, né, doutor? Também é uma grande ferramenta que o advogado pode utilizar, né? Muito. Tem ferramentas hoje de elaboração de vídeos, criação de roteiros. Você consegue buscar, por exemplo, no Google Trends, que são as palavras mais ditas naquela região em horários. Você consegue fazer um marketing muito mais estratégico.
E a IA, ela pode te auxiliar isso. E tem até uma dica que eu sempre falo com as pessoas que me perguntam, que é o seguinte. Quando a gente começou a disseminar ações no Brasil, e o nosso polo maior é São Paulo, a gente tem um escritório em São Paulo, começou a vir muita taxa de emenda inicial. Então, a gente pegou 40 decisões de emenda inicial, criou um assistente de IA, de análise de decisões, e pediu para ela desenvolver quais seriam as necessidades que o escritório teria que adotar para reduzir essa taxa. E aí nós criamos um compliance documental. Baseado nas análises que a IA nos fez, relatórios, a gente conseguiu desenvolver isso em questão de horas, porque demoraria dias, foi rápido. Então, existe essa forma de também você analisar decisões de improcedência, procedência, emendas às iniciais, você consegue também fazer esses relatórios para ajudar a potencializar resultados no escritório. E é o que a gente observa, os questionamentos, porque a IA, ela às vezes está com erro de informação, coloca uma decisão, mas aí que já cabe a questão da revisão, né, doutor? Além da revisão, existem hoje inteligências artificiais específicas para isso, entendeu? Então, por exemplo, tem a Jus IA, que ela é muito falada, que é uma inteligência artificial do Jus Brasil, que ela faz uma pesquisa de jurisprudência e é muito boa. Tem a Justify, que também ajuda demais. Eu, particularmente, uso essas duas. Me ajuda muito, otimiza tempo da equipe, porque a gente sabe que procurar julgados, de fato, é uma coisa muito delicada, né? Sim. Então, até nisso, a IA também ela pode estar nos ajudando. E como é que está sendo, doutor, como que o senhor avalia a aceitação, né? Os advogados mais antigos ainda está tendo resistência ou já começaram a procurá-lo para, não, aqui no meu escritório, doutor Clisma, estou precisando disso? É 50% de taxa de aceitação e de rejeição. E é por conta de questão cultural. Até porque a gente tem aquele ditado, né? Time que está ganhando a gente não mexe. Mas, no mundo da IA, esse ditado ele não funciona muito bem. Até porque time que está ganhando de 1-0, com IA você pode deixar esse placar um pouco mais longo. Então, eu sempre falo que o trabalho que a gente faz hoje de implementação de tecnologia em escritórios está muito mais voltado à gestão e mentalidade do que propriamente IA. Porque, às vezes, o escritório gasta rios de dinheiro em sistemas, em colaboradores, e, às vezes, nem está gerando caixa. E o cara só vai se tocar quando, de fato, ele vai fazer uma análise e passar a régua no final do mês. Então, assim, eu já tenho clientes mais antigos e também tenho clientes novos e a gente trabalha nessa realidade. O comercial é isso, né? Não tem como ter um mercado 100% favorável, é 50-50 sempre. Sim, e agora falando de responsabilização, né? O advogado, temos leis que amparam aí, a gente sabe que a IA é ainda uma coisa nova, mas os respaldos legais estão aí quanto ao advogado ser responsabilizado por esses dados, por se utilizar de uma jurisprudência errada, fazer o cliente ser prejudicado, né, doutor? Então, assim, tem que ter esse cuidado e existem os amparos legais para isso, né? Tem. Na questão da LGPD, que também é uma lei que é interessante, quem trabalha com o mercado digital ela tem que ser bem estruturado dentro do escritório, porque como que o advogado exime a responsabilidade? Né? Justamente quando ele demonstrar, até porque é uma responsabilidade objetiva, a gente tem que demonstrar, quando a gente mostra os armazenamentos, tanto de dados, quanto os servidores, como que é feito o armazenamento, como é feita a comunicação, quem acessa esses dados. Então, isso fica muito mais fácil na hora de eximir responsabilidade de vazamento de dados. Agora, sobre a questão de erros, aí é muito complicado. Em qual sentido? Se você, pelo menos no sistema que a gente utiliza, a gente consegue salvar esses erros porque a gente vê quem logou. Agora, por exemplo, se você usa um GPT aberto com todo mundo, é muito mais difícil tu ver quem loga, ainda mais para escritórios. Então, por exemplo, a gente usa o GPT Business, que cada um tem seu login, seu usuário, a pessoa sabe quem que fez, então fica mais fácil de identificar. Mas, no fundo, doutora Débora, a bronca sempre vai vir para o advogado se ele for errado mesmo. É responsabilidade. Mas aí já é mais uma dica, né? Utilizar o ChatGPT Business por conta desse controle de usuário, né? Fica muito mais fácil. Eu consigo, por exemplo, no escritório, para você, a pessoa que
minha equipe é home office, né? A grande maioria é home office. Então, eu fiz dessa forma que quando a pessoa loga, ela tem que fazer a verificação em 2 etapas para logar dentro do chat. E quando ela cria uma pasta, ela cria uma conversa, ela já cria dentro da pasta do cliente, lá dentro do business. Então, tudo que acontece daquele cliente vai ficar dentro da pasta dele lá dentro do GPT Business. Fica mais fácil. Por exemplo, se vazar um dado e quiserem responsabilizar o escritório, o senhor tem como dizer, olha, quem acessou foi o advogado tal hora. Fica mais fácil. Fica mais fácil, mas é algo assim que é meio controlado, né? É bem controlado, até por conta do fator revisão. O fator revisão ele nos ajuda muito. E sempre tem que ter. Independente de se o teu escritório é 90% automatizado, tem que ter a revisão. Não tem como passar isso despercebido. O poder decisor, o poder estratégico sempre vai ser do advogado, nunca pode ser da IA. Eu queria até que o senhor reforçasse quanto à questão do falso advogado, o senhor reforçasse para a população, para os clientes em geral, ficarem atentos, por mais que você contrate um advogado, seja de sua confiança, ter ali aqueles cuidados de segurança, né? Porque o escritório do Dr. Clisman, a resposta é automática, mas aí do nada chega uma mensagem de que mudou o número e pede os dados, né? Eu queria que o senhor reforçasse isso. Eu vejo até como uma forma... O advogado ele tem que ser estratégico, né? Como ele pode superar essas questões de golpes. Por exemplo, no escritório a gente adotou agora comunicações por grupos de clientes. Então, dentro do escritório, quando o cliente assina um contrato, é criado um grupo com o número de suporte do escritório e a gente deixa isso claro, tanto no contrato quanto no grupo, que todas as comunicações oficiais são feitas naquele grupo. Então, essa é uma política que a gente adotou. Mas, caso o escritório ele não trabalhe com essa política de criação de grupos, eu sempre falo que é comunicação clara com os clientes. Então, se você, cliente, que você fechou com aquele número daquele escritório, surgiu dúvida, surgiu um outro número, liga para o número do advogado que você realmente fechou o contrato no início. Né? Às vezes, aquela história, todo mundo paga o golpista, mas não paga o advogado. Então, você tem que ter esse cuidado. Até porque o advogado também está interessado em resolver teu problema. Né? Então, eu sempre falo que é um jogo de os dois juntos. O cliente e o advogado têm que trabalhar juntos nesse sentido. Se preservar, ter uma comunicação clara e sempre ter o suporte. O que eu vejo muito agora, eles chegam com mensagens dizendo assim, olha, você ganhou o processo, lembra que aquele processo era de 15 mil, só que a gente precisa pagar as custas de 3. Manda o Pix aqui pra gente. Olha só. Aí a pessoa faz o Pix achando que é para o advogado pagar as custas. Enfim, eles dão um jeito para tudo, né, doutor? A pessoa tem que ter muito cuidado. Eu, com todos esses cuidados, eu já tive clientes que caíram. Imagina se a gente não tem cuidado. Exatamente. Agora a gente está caminhando para o nosso final. Eu queria que o senhor mencionasse aí, reforçasse quem quiser participar da comissão e também fizesse suas considerações finais. Gente, é uma honra a gente sempre estar participando, podendo estar falando sobre tecnologia e inovações, até porque isso é um tema recente e já está acontecendo. Então, o advogado ele tem que estar preparado e já estar utilizando essas ferramentas. Então, esse é o nosso convite da Comissão de Inteligência Artificial da OAB Amazonas. Nos siga nas redes sociais e participe da nossa comissão. Lá também tem os formulários para inscrição. Então, participe com a gente, esteja junto nessa jornada, uma jornada de educação da advocacia desses novos tempos. Meu muito obrigado, doutora Débora, pela participação e conte sempre comigo. Olha só, o Dr. Clisman, inclusive, podem segui-lo no Instagram, porque ele tem aí todas as dicas. Tem um dia que é só de dicas de inteligência, né, doutor? Toda quarta-feira no Instagram, @ClismanMiller, Clisman com K, a gente tem as nossas dicas de IA. Na segunda-feira a gente compartilha algum projeto de automação que a gente está fazendo e na quinta-feira a gente tem nossas caixas de perguntas. Eu te espero lá, segue lá a gente para a gente ter essa interação. Então é isso, gente. Continue nos acompanhando nas redes sociais da OAB Amazonas. Obrigada e até a próxima.